Curry, one-on-one, Irving puts it up, and goes! Kyrie Irving from downtown! Olá pessoal, estamos de volta e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexto Homem. Hoje temos o famoso especial Free Agency e vamos começar, antes de mais de começarmos, temos de dizer também, olá Pedro, como é que estás? What do you do, baby? What do you do, baby? Portanto, nós há pouco tempo na página do Instagram temos um espaço para as pessoas perguntarem perguntas para o podcast, especialmente relativamente à Free Agency, e temos de agradecer a toda a gente que fez as perguntas. Nós de facto tivemos muito mais perguntas do que estávamos à espera, mas nós decidimos com um bom exemplo, um exemplo de perguntas a ter são 2 perguntas por episódio, portanto nós vamos tornar isto um segmento aqui no podcast. E vamos então seguir com a primeira pergunta, e vou perguntar ao Pedro. Pedro, como é que tu avalias a off-season dos Pistons até agora? Dos Pistons. Bem, primeiro, acho que o ponto mais positivo que eles tiveram até agora terá que ser a escolha de Killian Hayes. Com a 7ª pick do draft, aliás. Uma escolha muito interessante, um base. Que consegue fazer um bocado de tudo no campo, bom playmaker, tem a habilidade de lançar, constrói para si e para os outros, o que é extremamente importante num base. A partir daí começa a ficar um bocado mais complicado para eles. Eles tiveram umas perdas um bocado significativas, nomeadamente o seu poste, Christian Wood, que assinou com o Houston. Perderam também Bruce Brown, que era uma presença defensiva muito importante para eles. Perderam Luke Kennard, que era uma promessa, foi para os Clippers, enfim. Mas, assim, até agora, primeiro começaram bem com a escolha do draft, que foi logo, na minha opinião, uma escolha acertada, e agora é ver o que é que conseguem fazer com, por exemplo, Blake Griffin. Sim, o que é que conseguem fazer com D-Rose. Exato, o que é que conseguem fazer com D-Rose, porque duvido muito que D-Rose no final da época de trocas ainda esteja nos Pistons, até porque agora com a escolha que fizeram do Killian Hayes quererão de certeza abrir espaço para ele se desenvolver e para ter mais minutos, etc. E portanto é ver o que é que eles vão fazer com os assets que têm e aquilo que conseguem receber em troca para continuar a sua rebuild. Mas pronto, como eu disse, perderam aqui peças importantes que na minha opinião não deveriam ter deixado. Não devia ter permitido que saíssem, pronto. Sim, especialmente Christian Wood. Nós também temos aqui de realçar que os Pistons também conseguiram escolher têm Sekou Doumbouya, já do ano passado, mas no draft escolheram Saddiq Bey com a 10ª. Escolheram não, conseguiram trocar pelo small forward. Sim, dos Nets. Que era dos Nets, exatamente. Foi a troca do Kennard. Sim. Eu acho que eles aqui, os Pistons, acho que têm um ponto positivo para começar. Eles já tinham Sekou Doumbouya do ano passado, como já tinha referido, que era um small forward, power forward, que mostra muita promessa a ser um jogador all-around, tanto consegue lançar triplo, defensivo, atlético. Saddiq Bey muito também ao molde de Sekou Doumbouya. Portanto, devem tentar achar uma rotatividade entre o small forward e power forward para eles os dois, ver o que é que se adapta bem a cada posição. Lá está, também escolheram Killian Hayes. Depois na Free Agency há certas contratações que eu não consigo perceber. Mason Plumlee, Jahlil Okafor, que acho que são jogadores que não se encaixam muito bem na equipe. A boa contratação que eu vejo, que percebo os Pistons, que percebo porque é que eles fizeram, mas não percebo porque é que o jogador quis, foi Jeremy Grant. Jeremy Grant está no auge neste momento, é um excelente jogador defensivo, um 3&D, um jogador que consegue defender várias posições no campo. Eu acho que foi um bocado pelo protagonismo que ele achou que poderia ganhar numa equipa jovem como a de Detroit. Ele teve de facto uma época bastante boa ano passado. Tem tido épocas bastante boas. E o contrato deve-lhe ter agradado e depois de certeza que o papel que lhe disseram que teria também deverá ter sido fundamental. Sim, mas nós também temos de pensar que agora os Pistons têm 4 jogadores a lutar por minutos. Tem Josh Jackson, que o foram buscar também esta Free Agency, Jeremy Grant, Saddiq Bey e Sekou Doumbouya. O único jogador, e depois tem a situação do Derrick Rose, que eu não acredito que vá ficar lá até a Free Agency começar. Os Pistons aqui fizeram
falta-lhes preencher a posição de shooting guard deixada por Kennard, ao fim e ao cabo, a não ser que eles estejam a planear jogar com Killian Hayes e Derrick Rose ao mesmo tempo. Acho que vai ser interessante. Ou verem Josh Jackson para a posição de 2, não sei. Ele não se, a verdade é que ele não se tem adaptado em nenhuma das posições ou equipas em que ele tem jogado. E não nos podemos, atenção, esquecer. este jogador é uma antiga quarta pick do draft. draft. Não é? Quarta? Quarta, sim, acho que é quarta, sim. E não nos podemos esquecer que eles também trocaram por Delon Wright e Zaire Smith, Philadelphia. Portanto, são aqui... Que não são más peças, atenção. Mas não, de todo. Mas eu acho que... Não são o tipo de peças que vai levar eu acho que os Pistons para a frente. Eu acho que os Pistons continuam um bocado com uma mixórdia de jogadores novos e jogadores velhos. Eles têm jogadores que já deviam estar na idade de quer competir por um título, salientando o caso de Mason Plumlee e Jeremy Grant, que eu acho que são jogadores que já estão, que estão no seu auge neste momento e que não deviam estar numa equipa, não deviam estar numa equipa que está a pensar reconstruir, mas numa equipa que está a pensar competir. Mas também têm peças novas, boas. Acho que os Pistons foi mais uma off-season de confusa, porque eles de facto cumpriram o seu dever, escolheram 2 jogadores muito sólidos no draft, a complementar o jogador que já tinham selecionado o ano passado, trocaram por jogadores novos, especificando Zaire Smith, Musa e Delon Wright, que são jogadores, Delon Wright um bocadinho mais velho que os outros, mas também perderam Bruce Brown, que era uma excelente peça defensiva, perderam Kennard, perderam Jordan Bell. Ainda bem que perderam essa. Portanto, eles perderam muitas boas peças jovens. Christian Wood foi a pior perda para Detroit, que é um jogador que encaixava perfeitamente nos planos. Neste momento, e agora com a escolha de Killian Hayes, seria sem dúvida os 2 pilares da equipa de Detroit, e que dupla poderia vir a ser, não é? Sem dúvida. Portanto, eu neste momento, se tivesse de avaliar a off-season dos Pistons numa escala de 0 a 10, daria um 5. Porque por um lado fizeram boas movimentações, mas por outro fizeram trocas e contratações que nos fazem pensar porquê. Eu dava de 1 a 10, eu dava um 3. Um 3? Pronto. Tinha o nega comigo, esquece. Não, perderam jogadores muito importantes. Christian Wood, claro, mas o próprio Bruce Brown, o Luke Kennard, que têm vindo a desenvolver... Enfim, e depois deixam posições em aberto. Claro que a free agency ainda não acabou, não é isso que eu estou a tentar dizer, mas são jogadores que têm a vida a desenvolver e que depois perdem por, não sei, parece-me muito pouco. Uma coisa particular sobre os Pistons é que eu acho que eles perderam um bocado o timing daquilo que eles queriam fazer naquela época em que foram buscar Blake Griffin, e tinham Griffin e Drummond, e Blake Griffin acabou por ter uma época bastante boa, individualmente, não é? Individualmente teve uma época bastante boa, mas coletivamente os Pistons não conseguiram sequer ir aos playoffs. E acho que a partir daí isso devia ter sido logo um indicador que aquela estrutura, aquela ideia que eles tinham daquela equipa não iria resultar. E portanto, tendo em conta a época que Griffin tinha acabado de ter, aproveitado o ideal era ter trocado Griffin quando ele tinha um valor alto ainda, não é? Agora, depois das lesões todas que tem vindo a ter, vai ser muito, muito mais difícil para Detroit trocar Blake Griffin por algo que eles sintam que compensa. Mas pronto, temos aqui o Pedro dá aqui o famoso 3 e eu dou o famoso 5. Digam-nos o que é que acham também nos comentários. Vamos à segunda pergunta, que é o que é que... Agora temos a triste notícia que Klay Thompson vai falhar mais uma época devido à lesão. E a pergunta é quais são os planos para os Warriors no futuro após a lesão de Klay Thompson? Eu sinceramente não acho que vai mudar grande coisa. Quer dizer, não estou a dizer que Klay Thompson estando saudável ou não vai mudar grande coisa. Eu acho que os planos de Golden State não vão mudar grande coisa. Acho que vai ser uma equipa que vai continuar a competir por ir o mais longe possível. Claro que com o Klay Thompson era um dos fortes candidatos ao título, assim se calhar nem tanto, mas acho que é uma equipa que vai tentar o máximo dos máximos para voltar no mínimo às finais de conferência. Eles tiveram uma off-season bastante positiva com a escolha do seu rookie, com a segunda pick. E Nico Mannion. James Wiseman, Nico Mannion, que também foi uma ótima escolha na minha opinião. Depois assinaram 2 jogadores em Brad Wanamaker e Kent Bazemore. Pronto, um bocado de experiência e um base para fazer parte da rotação, ou não sei. Portanto, em termos de mentalidade e de objetivos, eu acho que não vai alterar muito daquilo que estamos conhecidos,
daquilo que conhecemos que os Warriors tenham em mente, que é ganhar o máximo número de jogos e o mais longe possível nos playoffs. E não nos podemos esquecer que eles trocaram por Kelly Oubre. Sim, obviamente, o Kelly Oubre, na minha opinião, é um jogador extremamente underrated, é um jogador que consegue defender, consegue atacar, consegue lançar e é uma ótima peça para aquela posição de small forward. Não sei se ele vai jogar a small forward ou shooting guard. Eles têm que decidir quem é que vai assumir a posição sim. Eventualmente será entre Andrew Wiggins e Kelly Oubre. Vou ter que decidir. Eu acho que os Warriors, os planos futuros dos Warriors, não nos podemos esquecer que eles têm um dos melhores bases da história da NBA ainda na equipa e no auge. Tem excelentes peças ainda, Draymond Green, Andrew Wiggins, que foi para lá o ano passado. Conseguiram, lá estar, como tu disseste, escolher James Wiseman e Nico Manning. Nico Manning, na minha opinião, foi a estilo do draft, com a pick 48. Sim, é bem provável. Tem mais jogadores, Damian Lee e Eric Paschal, que tiveram boas épocas lá de rookie no ano passado, especialmente Eric Paschal, que esteve na corrida para Rookie of the Year. Kevon Mooney, um excelente poste. Eu acho que os Warriors têm uma equipa muito boa, tanto na perspectiva de competir no futuro, como na perspectiva de competir agora. Porque eles têm peças jovens muito boas, mas essas peças jovens já estão moldadas, já estão prontas para competir agora com o deadline up, que é são jogadores jovens com muita maturidade para a idade, nomeadamente Eric Paschal é um jogador extremamente maturo já para a idade que tem. Sim, sem dúvida. Tendo em conta que foi draftado ano passado. E depois não nos podemos esquecer que eles ainda têm o seu líder focal, Draymond Green, que sozinho não consegue fazer muito, mas com uma equipa só à volta dele é um dos melhores. Sim, é muito influente. É muito influente naquela equipa. Mas sim, respondendo à pergunta, eu acho que os Warriors, foi como tu disseste, Pedro, os Warriors não, acho que os planos não continuam mesmo, que é tentar competir agora e tentar levar experiência a estes jogadores jovens para, quando Klay Thompson voltar, estejam prontos para competir por um título, que efetivamente é o plano deles. Falta só Klay Thompson. Esta equipa já vai ser muito boa, na minha opinião. Acho que tem potencial para agarrar ali o 5º ou 6º lugar na Conferência Oeste, se não mais até. Não mais. Não nos podemos esquecer que também tem muitos jogadores jovens sem experiência ainda de playoffs. Sim, mas normalmente é o que dizem. O ideal é ter um conjunto de jogadores jovens e que mostrem que têm vontade, e tu consegues ver isso em Kelly Oubre, por exemplo, joga com muita intensidade. Eric Paschal joga com muita maturidade, não é? E pronto, depois tens o caso do Andrew Wiggins, que às vezes é apontado ao contrário, mas não deixa de ser um jogador com muita qualidade. Sem dúvida. E depois tem os veteranos, que têm um two-time MVP em Steph Curry, Draymond Green, antigo Defensive Player of the Year, e pronto, o James Wiseman, vamos ver como é que vai encaixar na equipa. Eu estou confiante que vai encaixar bastante bem. Porque ele acaba por trazer um bocado do que Andrew Bogut trazia, aqueles postos que os Warriors foram buscar no nível, acho que agora consegue trazer o mesmo tipo de produtividade que Bogut trouxe na época de 2015 e acho que tem potencial para trazer muito mais ao longo dos anos e para ser a próxima grande estrela dos... Sem dúvida. E atenção, isto Klay Thompson é de facto muito... É muito triste, porque é um jogador que toda a gente gosta de ver a jogar. É um jogador que consegue, enfim, marcou 37 pontos num quarto, acho que não é preciso ter muito mais que isso. E obviamente todos gostávamos de o ver em campo, mas os Warriors não estavam a apontar para ganhar só nesta época. Os Warriors estão confiantes que conseguem apontar para ser vencedores, para ser uma equipa vencedora, até Steph Curry ter 30 e muitos e Klay Thompson igual. Portanto, para a próxima época, se tudo correr bem, eu espero que sim, a Klay Thompson, que tenha uma recuperação e que chegue, se não a 100%, o mais perto possível, que é para que possamos ver os Warriors na máxima força outra vez. E agora, antes de mais, quero agradecer a todas as pessoas que nos colocaram as perguntas. Muito obrigado pelo vosso tamanho e pelo vosso feedback e pelo vosso apoio pelo podcast. E Pedro, nós agora temos de responder aqui a outras perguntas feitas pelo mundo da NBA, que é... e a primeira pergunta que efetivamente temos de fazer é: os Lakers estão a conseguir responder bem à ameaça que os Nets vão ser com as suas contratações? Não nos podemos esquecer que eles... Contratações e trocas. Não nos podemos esquecer que eles foram buscar Dennis Schroeder e Montrezl Harrell, que foram, basicamente, foi o primeiro e o segundo Sixth Man of the Year nas votações. Foram buscar Wesley Matthews, Marc Gasol. Achas que os Lakers estão a conseguir responder bem à ameaça que são os Brooklyn Nets para o futuro?
Bem, eu acho que em termos de off-season acho que já conseguiram superar, no mínimo, porque dos Brooklyn, pronto. Já ouviste a troca do James Harden ser discutida, mas ainda não foi realizada, pelo menos. Sim. E portanto, tendo em conta aquilo que não foi realizado pela parte de Brooklyn e aquilo que foi realizado pela parte dos Lakers, acho que os Lakers têm clara vantagem, pelo menos por enquanto, nesta off-season, porque fizeram de facto contratações, enfim, contratações muito positivas e que podem acrescentar muito, muito a um roster que já era campeão, não é? Sem dúvida. Dennis Schroeder, Jordan Bell, também conseguiram buscar Jordan Bell, Wesley Matthews, que basicamente veio substituir Danny Green, que foi trocado para os Sixers, Marc Gasol, que é um posto com imensa experiência, Montrezl Harrell, um posto que vem do banco. Eu estou a ficar preocupado com o duo que vai ser Dennis Schroeder e Montrezl a virem do banco. Não sei como é que as equipas vão conseguir dar resposta a isso. Não vai ser fácil, isso é certinho. Não sei como é que as equipas vão conseguir responder a isso. Tem muitas opções. Eu, na minha opinião, e se tudo mantiver assim, e mesmo tendo em conta que perderam Danny Green, Dwight Howard, Javel McGee. Rondo, na minha opinião, foi a maior perda. Na minha opinião, a maior perda. Um bocado combatida pela aquisição de Dennis Schroeder, apesar de não serem jogadores idênticos, acho que tem capacidade de compensar um bocado essa saída. Mas, na minha opinião, eles neste momento estão com melhor equipa que o ano passado, que foi a equipa que foi campeã. Não, sem dúvida. Peças muito, muito fortes que eles juntaram agora na off-season. E a off-season ainda não acabou, portanto... Sim, a off-season ainda vai mais. Eu concordo, acho que os Lakers efetivamente não podem pedir muito mais. Foi como eu disse, eles que já conseguiram complementar de tal forma a equipa que agora é só ao trazerem os jogadores de volta, como Quinn Cook, por exemplo, só para preencher os últimos lugares, ou então trazer os jogadores novos que não vão ter muito. Trazer jogadores novos e na perspectiva de jogadores que ainda não jogaram na equipe, que não estavam na equipe o ano passado, para ao fim e ao cabo preencher estes lugares, porque acho que a rotação deles está feita. Mas por falar aqui em outras equipas que estávamos à espera e que se podem ser ameaças ao título, temos os Milwaukee Bucks, que têm a questão pendente que será que Giannis vai sair. Eles conseguiram trocar por Jrue Holiday, numa troca que eu acho que foi muito boa. Foi boa para ambas as equipas. Eu acho que os Pelicans conseguiram roubar um bocado os Bucks a mais, que receberam o mesmo valor. Conseguiram receber o mesmo valor em termos de escolha que receberam por Anthony Davis há um ano, em termos de escolhas de draft. E originalmente também tinham conseguido trocar por Bogdan Bogdanovic, mas infelizmente a troca não se realizou. Também conseguiram contratar Bobby Portis, DJ Augustin, Brian Forbes de Santo António, Torrey Craig. Pedro, como é que também, ao fim e ao cabo, o que é que achas? Achas que os Bucks têm potencial para irem às finais? Achas que podem ficar pelo meio? Achas que vai ser mais do mesmo? Ou achas que o Giannis finalmente vai ter a sua desejada ida às finais? E, claro, mais importante, achas que o Giannis fica com os Bucks? O facto de... A última questão que me fizeste sobre o Giannis vai depender muito de como correr esta época. Isso não, acho que ninguém tem dúvidas disso. E por isso é que os Pelicans fizeram um esforço tão grande para tentar montar uma equipa que se adapte bem ao estilo de jogo de Giannis. Penso que a aquisição de Jrue Holiday é extremamente positiva para a equipa de Milwaukee. Um jogador que, se perguntares à volta da liga, toda a gente ou grande parte das pessoas à volta da NBA te vai dizer que Jrue Holiday é o jogador mais underrated da NBA. E apesar de que Milwaukee abdicou bastante por Jrue Holiday, acho que vai ser uma aquisição positiva. É um jogador que sabe atacar, é muito bom defensivamente, e penso que vai acrescentar muito à equipa. Depois também DJ Augustin, acho que foi uma boa contratação. Bobby Portis pode acrescentar, e Brian Forbes acho que também vai ser uma ajuda bastante positiva. Eu acho que, ao menos os Bucks, se nós pensarmos bem, a carreira de Bucks e a carreira do Giannis e do LeBron são muito parecidas, porque ambos começaram em situações menos desfavoráveis nas suas equipas, tanto Giannis como LeBron. Claro que LeBron conseguiu carregar a equipa muito mais cedo e conseguiu levá-las às finais, algo que o Giannis não conseguiu mesmo com a ajuda. Mas ao menos uma equipa, o LeBron teve que lidar com equipas bastante piores. Eram piores que as que Giannis tem à sua disposição, na minha opinião. Não, acho que Giannis já teve equipas muito, muito boas à sua volta e não teve capacidade de levar mais longe, muito por culpa do seu lançamento, porque as defesas acabavam por nível de playoff conseguem se ajustar muito, têm conseguido ajustar muito bem,
a Giannis, nomeadamente equipas boas defensivamente. Mas o que eu gosto de ver nesta organização dos Bucks é que, ao contrário dos Cavs há uns anos com o LeBron na primeira corrida do LeBron com os Cavs, eles ao fim e ao cabo não acabavam por puxar estas trocas grandes. Uma das trocas que estava apontada aos Cavs há muito tempo e que já foi escrito, teve quase a acontecer, foi a troca da Myers Stoudemire para os Cavs em troca de J.J. Hickson. E os Cavs não aceitaram porque achavam que J.J. Hickson ia ser um posto muito bom e que poderia ser um posto que os levava, que ia ficar na equipa depois de LeBron ir embora. Portanto, os Cavs estavam sempre com medo do futuro e os Bucks não têm. Os Bucks querem ganhar agora e querem ganhar com Giannis. Acho que isso é muito bom. Acho que é um grande sinal de confiança para dar a um jogador de geração como Giannis. Os Cavs sempre tiveram muito a fama de gerir mal. Avaliarem mal certas situações. Mas sim, eu nesse aspecto concordo contigo. Milwaukee está a fazer o que pode, tendo em conta que é um mercado pequeno, está a fazer o que pode e o que bem consegue para manter Giannis em Milwaukee e para lhe dar todas as armas e todos os instrumentos necessários a que ele seja bem sucedido em Milwaukee e que eventualmente consiga trazer um título, que é sempre esse o objetivo, não é? Dos grandes jogadores e das grandes equipas, trazer um título para a cidade de Milwaukee. Sem dúvida. E já que estávamos a falar do caso de Bogdan Bogdanovic, temos de olhar para os Kings. Pedro, eu vou-te ser sincero, eu não consigo perceber porque é que os Kings quiseram trocar Bogdan Bogdanovic. Era um jogador que mostrou que queria ficar. É um jogador muito bom. Eles já tinham um jogador na sua posição que não queria ficar, que já disse que ia ser trocado, que era Buddy Hield. Portanto, não faria sentido os Kings ao fim e ao cabo terem oferecido Buddy Hield em vez de terem tentado trocar por Bogdanovic, porque agora cria-se uma situação em que ambas as equipas não conseguem, ou seja, ambos os jogadores já não querem ficar na organização. Sim. Os Kings, e mais uma vez, até ao momento estão a ter uma off-season muito confusa. A começar pela... Não que eu acho que foi uma má escolha na posição em que foi, mas estar a ir buscar o Tyrese Haliburton no draft, o facto de terem deixado, porque já têm um base em De'Aaron Fox, né, que acabou de receber um max contract, e o facto de terem deixado de sair Bogdan Bogdanovic, Kent Bazemore, que poderia acrescentar, tendo em conta que eles iriam evoluir este ano, Harry Giles deixaram sair, Alex Len, que pronto, enfim, mas não sei, muito confuso. Eu não consigo ver em que direção é que eles estão a tentar ir este ano. Não sei se eles querem enfim, lutar pelo acesso aos playoffs. Não consigo ver isso nas movimentações que eles têm feito, pelo menos. Ou se estão contentes com a posição em questão, porque acho que os Kings, se não me engano, são a equipa que já não vai aos playoffs há mais tempo, já nem sei desde 2004 ou 2005. Pronto, é uma coisa absurda. E eles mantêm-se neste registro de medíocres, não consigo ver uma direção certa na organização de Sacramento. E o que achaste da escolha de Haliburton para os Kings? Eu gosto muito da Haliburton, atenção, eu acho que é um jogador que não encaixa bem naquela equipa. Precisa de minutos. Sim. E a bola. E muita bola, exatamente. Até porque ele é bom com a bola nas mãos, não é? Pois. Mas não sei, acho que no Sacramento não vai ter essa oportunidade, porque a sua superestrela está na posição que ele também ocupa, e portanto, apesar de eu gostar muito dele, gostaria que ele não tivesse vindo para Sacramento, sinceramente. Outra equipa, Pedro, que tem dado muito que falar são os Phoenix Suns, que de facto estão a fazer tudo para garantir que Devin Booker fica lá e que tem uma chance para competir. Atualmente, na equipa tem Devin Booker, que é da equipa que estava lá, dos jogadores que estavam lá ano passado. Mantiveram Devin Booker, Dario Saric, que assinou hoje, Cameron Payne, Eli Okubo, Mikal Bridges, Cameron Johnson, DeAndre Ayton e Javon Carter. E conseguiram um dos melhores bases da história da NBA, Chris Paul. Para além de terem draftado Jalen Smith com a 10ª escolha e terem conseguido contratar Jay Crowder, Damian Jones e Etuan Moore. Pedro, como é que tu avalias a off-season dos Suns até agora? Está a ser... acho que podemos dar nota mais à off-season do Phoenix. A adição de Chris Paul é algo que, metendo Chris Paul ao lado de Devin Booker e DeAndre Ayton, é algo que promete. Estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar. A adição de Jay Crowder também é interessante.
E depois a escolha de Jalen Smith, que também pronto, é um jogador que pode contribuir. Vamos ver. É das equipas que tenho mais interesse em ver como é que se desenvolve ao longo da época e que estou muito esperançoso que aquela dupla de Chris Paul e Devin Booker dê muitos problemas. E não nos podemos esquecer de Andre Ayton também, que é um posto que tem mostrado tudo. Eu vou-te ser sincero. Contudo, fiquei bastante triste, porque acho que ele e o Ray Phoenix estava a atingir um próximo nível. Estava a passar de um jogador de rotação para um jogador de rotação muito bom e quem sabe que se não chegaria até mesmo, não digo All-Star, mas perto disso. Mas, enfim, quando queres ir buscar um jogador como Chris Paul, tens que abdicar de algo. Sem dúvida. E pá, eu não te vou mentir, eu acho que os Santos têm não vou dizer que eles vão às finais como é óbvio, mas acho que têm uma chance para competir na Conferência Oeste, que é uma conferência bastante difícil, e de agarrar ali um lugarzinho bom e avançarem até à segunda ronda, senão até surpreenderem muita gente e avançar até às finais de conferência. Não nos podemos esquecer que ninguém estava à espera que Chris Paul levasse o standard, com uma equipa normalzinha, uma equipa que sem Chris Paul teria ganho 20 e tal jogos, 30, e que Chris Paul conseguiu levar a 44 jogos, portanto, com a época que foi encurtada. E só temos de ver os estragos que ele vai fazer com uma equipa, com Devin Booker, DeAndre Ayton, uma equipa muito bem construída e com adições muito boas na free agency. Aqui gostaria de dar destaque, como já referi, a Jay Crowder, que saiu de Miami e veio para Phoenix. É um jogador que contribui, sim. Contribui bastante. Tal como Chris Paul, e principalmente nesta fase da carreira, Chris Paul vai muito para além dos números. Quem vê um jogo de Chris Paul consegue perfeitamente ver o impacto que ele consegue ter numa equipa graças à sua liderança, o seu IQ pelo jogo é incrível. E mesmo a 35 ou 34 anos, já não tenho a certeza, já está numa fase muito perto do final da carreira, mas continua a ser um jogador extremamente efetivo. Apesar dos seus números terem descido um bocadinho comparativamente a outras épocas, continua a ser um jogador que contribui muito para qualquer equipa da NBA. Aqui por falar em jogadores que contribuem muito para a NBA, que as estatísticas não dizem tudo, temos Jimmy Butler e os Miami Heat, que foram uma equipa que pronto, conseguiram chegar às finais, apesar de muita gente não estar à espera no início da época passada, e que lá está, perderam Jay Crowder esta época, mas foram buscar Maurice Harkless, Avery Bradley, Precious Achiuwa, que é um jogador muito à semelhança de Bam Adebayo, é um jogador versátil, consegue defender várias posições. Adicionar ao núcleo constituído por Tyler Hero, Kendrick Nunn, como já tinha referido, Jimmy Butler, Iguodala, Goran Dragic, Bam Adebayo, conseguiram recontratar Kelly Olynyk e Goran Dragic. Achas que os Heat conseguem fazer os mesmos estragos que fizeram a época passada? Os mesmos. É assim, eu na minha opinião, a equipa deles não, com as saídas mesmo de Jay Crowder e Derrick Jones Jr., que acabou por ir para o Portland, acho que não vai alterar muito a identidade que eles tinham ano passado. Agora, em termos de sucesso, comparativamente a esse que tiveram a época passada, será muito difícil conseguirem voltar às finais, mas desta equipa de Miami eu já espero tudo, sinceramente. Acho que surpreenderam tudo e todos na época passada. Ninguém os apontava como finalistas da NBA e acabaram por o fazer, portanto acho que será difícil, mas não ficaria extremamente surpreendido se os visse ter uma época parecida à que tiveram ano passado. Outra equipa que surpreendeu toda a gente da época passada foram os Dallas Mavericks, que conseguiram chegar aos playoffs, atingir os playoffs, conseguiram dar luta aos Clippers, que pronto, foram eliminados mais tarde, e a off-season deles também está a ser um bocado desvalorizada. Conseguiram trocar por Josh Richardson, que na minha opinião é uma peça que encaixa perfeitamente com o Luka Doncic, traz aquele lado mais defensivo, consegue lançar bem, e conseguiram trocar também por James Johnson, que é um bom power forward. Foram buscar Josh Green, Tyler Terry e Tyler Bay. Josh Green e Tyler Bay são jogadores do mesmo aspecto, são jogadores muito defensivos, e acho que eles aqui estão a tentar complementar ao fim e ao cabo a principal falha que os críticos apontavam aos Mavericks, que é a defesa, tanto de perímetro como de interior. De perímetro parece que já ter resolvido isso, com a adição de Josh Richardson, efetivamente, e de rookies que deixam isso. E não nos podemos esquecer que quando eles davam também o Wes Yundu dos Magic, também é um excelente defesa de perímetro. Portanto, eles parecem estar a reforçar bastante a defesa de perímetro. Há trocas. Era algo fundamental para eles. Notava-se no ano passado que tinham muita falta de intensidade, principalmente.
na defesa de perímetro e as aquisições que fizeram acho que foi muito a apontar para isso. Para não falar da troca da escolha de Josh Green com a 18ª pick do draft. Acho que tem sido positiva. Há muitas pessoas que se questionam acerca da troca que houve entre Josh Richardson e Seth Curry, quem é que ganhou a troca. Deixa-me fazer esta pergunta aqui, quem é que achas que ganhou a troca? Tu que és fã dos Sixers? Assim, eu acho que, na minha opinião, Josh Richardson acho que é um melhor jogador que Seth Curry. É mais novo, consegue lançar bem, não lança tão bem como Seth Curry, como é óbvio, mas consegue lançar bem, defende muito melhor. Esta opinião que ficaram as duas a ganhar, então tendo em conta as características dos dois jogadores, complementaram mais ou menos aquilo sem dúvida, que procuravam. Porque Josh Richardson traz a defesa que os Dallas Mavericks procuravam e o Seth Curry traz o shooting que nós precisamos urgentemente. E eu digo aqui, e já andava a dizer isso, que Seth Curry é exatamente o tipo de jogador que nós precisamos naquela equipa. Um jogador que consiga lançar, consiga aproveitar o espaço criado por Embiid e Simmons. Aí já percebemos com esta troca, Daryl Morey e Elton Brand estão a ir all the way para garantir que trazem um campeonato para Filadélfia, para complementar aquele duo de estrelas espetacular. Na minha opinião, acho que ambas as equipas ficaram a ganhar. Acho que não é. Acho que vai ser uma troca que se vai ver com o passar do tempo. Mas acho que mesmo assim, acho que é impossível dizer que houve uma equipa que perdeu ou houve uma equipa que ganhou. Pode ser dizer que houve uma equipa que ficou a perder, ou seja, que ganhou menos ou que perdeu menos. Mas acho que não é impossível dizer. Achas que, principalmente na parte defensiva de Filadélfia, achas que vais sentir falta de Josh Richardson? Mas tendo em conta que eras uma equipa bastante boa defensivamente e que Josh Richardson era uma peça fundamental desse aspecto, achas que vais sentir falta ou achas que com as peças que tens lá sim, se calhar vais perder um pouco na defesa, mas o que vais ganhar no ataque com o espaçamento que Seth Curry, Danny Green, por exemplo, e esses jogadores que vocês foram buscar conseguem compensar essa falha, digamos assim, que no aspecto defensivo. Ainda bem que referiste o Danny Green, porque é isso que eu ia dizer. Nós, efetivamente, perdemos um excelente defesa em Josh Richardson. É um excelente defesa e acho que foi uma excelente adição que os Sixers conseguiram fazer a época passada. Não encaixou tão bem como podia ter encaixado, mas pronto, faz parte. Mas nós conseguimos trazer Danny Green para cá, que é um jogador com mais experiência, consegue lançar bem e consegue defender muito bem. Temos Matisse Thybulle, que não é um jogador novo e mostrou a época passada que consegue competir a um alto nível, especialmente no lado defensivo, tem potencial, na minha opinião, para se tornar o melhor defesa de perímetro da NBA. Na minha opinião, tem esse potencial. Tem todas as capacidades físicas, pelo menos, para fazer isso acontecer. E fiquei muito feliz com a troca de Al Horford. Não é por não gostar de Al Horford, é porque eu originalmente fui um dos fãs que ficou muito feliz com a adição, mas porque eu acho que Tobias Harris não é small forward, é power forward. E acho que Tobias Harris encaixa muito melhor na posição de power forward e vimos na época em que o Jimmy Butler jogou lá e Tobias Harris deslizou para power forward, que teve uma das melhores épocas da sua carreira. Portanto, acho que Tobias Harris encaixa muito bem. Agora temos de ver como é que vamos ao fim e ao cabo gerir a rotação. A off-season não acabou, ainda não podemos dar como... Ou seja, as equipas ainda vão fazer mais movimentações. Nós vimos casos de jogadores que foram trocados num dia e no dia a seguir voltaram a ser trocados. Dando o caso de, se não me engano, o Rubio, acho. Não, Danny Green. Então podemos falar exatamente do caso de Danny Green, que foi trocado para o Standard e para os Sixers, logo em poucos dias depois. E aqui, Pedro, desculpa, tenho aqui de fazer uma interrupção. Temos uma notícia de última hora, que é Alex Len assina pelos Raptors. Eles já tinham assinado o Aaron Baines agora, não é? Há pouco tempo. Sim. Pronto, isto é tudo para compensar. Tem que fazer aquilo que consegue para compensar as saídas de Marc Gasol e de Ibaka. Sem dúvida. Não é que sejam jogadores ao nível do na minha opinião, mas não, Aaron Baines é melhor. Aaron Baines é melhor que Serge Ibaka, sim. É discutível. mas provavelmente foi aquilo que foi o melhor que conseguiram fazer, tendo em conta as saídas. Não sei se eles estavam à espera da saída de Serge Ibaka, acredito que estivessem agora de Marc Gasol, não sei, mas pronto, foi a maneira que eles encontraram de colmatar essa saída e vamos ver como é que eles conseguem, o que é que eles conseguem acrescentar na equipa de Toronto. Sem dúvida. E por falar em Serge Ibaka, o que é que estás a achar da off-season dos Clippers até agora? Bem, perderam Montrezl, não é? Que era uma das peças fulcrais da equipa.
Conseguiram adquirir mais um lançador em Luke Kennard. Conseguiram contratar Serge Ibaka, o que, pronto, tendo em conta a saída de Harrell, pode-se dizer que é um substituto, não direi ao mesmo nível, tendo em conta as épocas que o Montrezl Harrell tem feito, mas dentro dos possíveis penso que foi o melhor que conseguiram fazer, e é um jogador que, pronto, eu estava muito desejoso de que viesse para Brooklyn, para ser sincero, mas pronto, acabou por ir para os Clippers e acho que foi uma boa adição. Perderam também Landry Shamet, este sim para Brooklyn. Aos faltava andar a roubar os jogadores todos aos Clippers, coitadinhos. Também precisam dos jogadores. Não, é assim a vida. Andar a roubar os jogadores a todo lado. Estava mesmo confiante que Sérgio Ibaka vinha para o Brooklyn, não vou brincar. Até porque havia rumores de que Kevin Durant estava a recrutar e era ideal na equipa do Brooklyn, na minha opinião. Mas tendo em conta aquilo que me perguntaste dos Clippers, acho que enfim, a perda de Montrezl Harrell espero que não seja um abalo muito grande, porque há muita gente que é da opinião que, olha, pronto, os Clippers não conseguiram, estavam a ganhar 3-1 aos Nuggets e perderam, deveriam trocar Paul George, deviam trocar isto, deviam trocar aquilo. Eu sou sempre da opinião que as equipas precisam de tempo para se desenvolver, para se adaptar, e acho que um ano, principalmente o ano em que foi este, não é? Com tudo o que tem acontecido no mundo, acho que é muito prematuro tentar aguentar uma equipa, e espero que eles tentem manter e tentem aperfeiçoar a equipa ao máximo para ver onde é que conseguem chegar. Sem dúvida, eu concordo com isso. Acho que os Clippers ainda têm aquelas duas estrelas, que acho que Paul George vai ter um ano melhor do que teve. Espero eu, Sim. que tem todo o potencial para isso. Kawhi, eu gosto imenso da adição de Ibaka. Eu acho que ele até pode encaixar melhor do que Montrezl encaixou lá, para ser sincero. Porque eu acho que Ibaka é muito mais defensivo que Montrezl. E é um jogador mais polido por ser mais velho e com mais experiência do que Montrezl. E com química, que ele já jogou com o Kawhi Leonard também. E ganharam um anel juntos. Sim, eu percebo, mas eu não acho que seja a parte defensiva que deve preocupar os Clippers, sinceramente. Acho que têm jogadores da elite da NBA no jogo defensivo, e acho que a marcação de pontos que o Montrezl Harrell trazia do banco, tal como o Lou Will, acho que é um luxo para qualquer equipa ter dois jogadores daqueles a sair do banco. Mas sim, eu se calhar do ponto de vista defensivo, Ibaka até poderá compensar, mas pronto, lá está, é uma questão de vermos como é que se vai adaptar primeiro, não é? E como é que eles vão conseguir encaixar as peças que têm este ano e tentar superar aquilo que fizeram ano passado. Sem dúvida. E pronto, para concluir, também temos de falar de uma equipa que também tem feito o seu barulho na off-season, que são os Boston Celtics, outra equipa que está a tentar ganhar um anel e tentar sair da Conferência Este. Esteve muito perto este ano, chegando às finais de conferência e sendo eliminado pelos Heat. Mas eles no draft conseguiram Aaron Nesmith, que na minha opinião encaixa perfeitamente naquela equipa, é um sharpshooter, traz spacing para aquela equipa, e conseguiram contratar Tristan Thompson e Jeff Teague. Jeff Teague, ao fim e ao cabo, acaba por ser aquele base que consegue dar profundidade e consegue assumir a bola quando Kemba Walker efetivamente precisava descansar, que era algo que não se via, que tinha um Brad Wanamaker a fazer. E foram buscar Tristan Thompson, que é um posto que sem dúvida é muito bom para aquela equipa. É baixo, mas é versátil, consegue defender e apanha ressaltos, e é um base com experiência, dado que ganhou um campeonato em 2016 nos Cavs. Pedro, para concluir, ao fim e ao cabo, faço também uma pergunta que tenho feito neste podcast, que é: o que é que tu achas da off-season dos Celtics? Os Celtics, gostei da pick de Aaron Nesmith, e gostei muito das duas contratações de free agents que eles fizeram. Acho que pronto, foi de acordo àquilo que a maior parte das pessoas lhes apontavam que lhes faltava, que era um base de rotação, que viesse do banco e conseguisse substituir Kemba Walker quando este não estava em campo. E acho que Jeff Teague, com toda a sua experiência, o antigo All-Star, etc., acho que vem perfeitamente encaixar nesta equipa. E o outro aspecto que lhes era apontado era a falta de um centro que conseguisse que lhe conseguisse segurar os ressaltos, que conseguisse defender a paint. Eu acho que Tristan Thompson, apesar de, enfim, andar meio desligado há uns anos, acho que tem essa capacidade, e acho que se quiser, e motivado agora por estar numa equipa que quer realmente competir, acho que vai encaixar bastante bem nesse papel, e acho que vai ser uma ótima aquisição para a equipa de Boston. Concordo, e acho que a equipa de Boston só ficou mais forte, na minha opinião. Sim, eu concordo. E acho que se torna outra vez ainda mais uma ameaça ao título de campeão do Oeste.
E de uma ameaça especialmente aos Brooklyn Nets. Mas deixa-me só, porque não quero que as pessoas pensem que estamos a dizer que Tristan Thompson é melhor jogador que Enes Kanter, ou que não, ou que enfim. É a adaptabilidade que este tem na equipa de Boston, não é? Sim, sem dúvida. Tristan Thompson encaixa muito melhor naquilo que Boston pretende do seu centro do que Enes Kanter, que é, enfim, defensivamente não é bom, não cumpre sequer. É um jogador muito bom ofensivamente. É muito bom, mas que defensivamente é um problema para qualquer equipa que o tenha, e portanto acho que ele, em qualquer equipa que esteja, será sempre um jogador muito interessante a ter vindo do banco, mas nunca como centro inicial, muito menos nesta equipa de Boston, que precisa de alguém com as características de Tristan Thompson, que é uma presença interior defensiva, ofensiva, que saiba fazer bloqueios, saiba ganhar ressaltos, saiba procurar o espaço o seu espaço para impactar o jogo, sem precisar ter a bola na mão. Porque os jogadores para ter a bola na mão não falta a equipa em Boston. E portanto ter um centro com estas características é exatamente aquilo que eles precisavam, e juntando isso à aquisição de Jeff Teague, acho que foi até agora tem sido uma off-season muito positiva para Boston. Mas pronto, pessoal, isto nós por hoje é tudo, espero que tenham gostado do podcast. Obrigado a todas as pessoas que têm ouvido e têm andado a acompanhar o canal tanto no YouTube como no Spotify. E não se esqueçam, já que estamos a falar do Celtics, ver o novo vídeo do Sexto Homem em que nós fizemos uma reconstrução. Fizemos uma reconstrução no Celtics do 2K21. Não se esqueçam de acompanhar também a Twitch, onde vamos transmitir lives de Parque e Pro AM. Mas pronto, a deixar o Pedro despedir-se. Obrigado por nos ouvirem, até à próxima. E pronto, pessoal, minha é tudo e vemos para a próxima.